O debate político exibido ao vivo na TV rapidamente saiu do controle quando Randolph Rodrigues, com seu estilo direto e incisivo, protagonizou um embate tenso com Flávio Bolsonaro. Tudo começou quando o tema da polêmica anistia para crimes cometidos durante os atos golpistas de 8 de janeiro entrou em pauta. Flávio tentou justificar a medida, alegando que se tratava de proteger patriotas injustiçados. Mas Randolph não deixou barato. Com firmeza, retrucou apontando o perigo de passar a mão na cabeça de quem atentou contra a democracia. O tom da discussão subiu, e Randolph, em um momento que viralizou nas redes, cortou Flávio com uma frase que ecoou entre os espectadores. Isso não é patriotismo, é cumplicidade com o crime. O senador bolsonarista tentou responder, mas foi interrompido pelo apresentador diante do bate-boca que se formava no estúdio. A tensão era tanta que, por instantes, parecia que o programa teria que ser interrompido. O público acompanhava perplexo o acirramento da discussão, que refletia a divisão política do país e o desgaste da proposta de anistia. O episódio, que já é tratado como um dos mais explosivos dos debates políticos recentes, expôs o clima cada vez mais hostil entre os defensores da responsabilização dos atos antidemocráticos e os que insistem em suavizar as consequências desses crimes. Randolph, visivelmente irritado, detalhou ponto a ponto os perigos de uma anistia ampla. A mensagem que se passa é de que invadir instituições, depredar patrimônio público e ameaçar a ordem democrática é algo que pode ser perdoado. Isso é um absurdo histórico, disse ele, com a voz firme e olhos cravados em Flávio. O senador bolsonarista, por sua vez, tentou mudar o foco, citando supostos abusos de autoridades durante as investigações. Mas não adiantou. Randolph seguiu firme, amparado por dados, decisões judiciais e o apoio de outros debatedores. A plateia, até então silenciosa, começou a reagir com aplausos e manifestações de apoio, principalmente quando Randolph acusou os defensores da anistia de quererem enterrar a verdade em nome de conveniências políticas. O clima ficou tão tenso que, nos bastidores, assessores de ambos os lados relataram que o debate continuou acalorado até mesmo após os comerciais. O ponto mais explosivo da noite veio quando Randolph Rodrigues escancarou o que muitos chamaram de hipocrisia institucionalizada no discurso de Flávio Bolsonaro. Com voz elevada e gesticulando com veemência, Randolph acusou o senador bolsonarista de tentar reescrever a história para proteger aliados que participaram ativamente dos ataques de 8 de janeiro. Estavam armados de ódio e desinformação, invadindo, destruindo, ameaçando a Constituição e agora querem posar de vítimas, disparou Randolph, provocando uma reação imediata de Flávio, que tentou rebater dizendo que a anistia era um gesto de reconciliação nacional. Mas Randolph não recuou. Pelo contrário, foi ainda mais fundo. Reconciliação com golpistas? Isso é o mesmo que anistiar o criminoso enquanto a vítima ainda está no hospital. É uma traição ao Brasil e à democracia. O estúdio ficou em silêncio por um segundo antes de explodir em murmúrios e tensão. Era evidente que o clima havia mudado, o debate deixou de ser uma simples troca de argumentos para se tornar um verdadeiro julgamento moral diante das câmeras. O argumento da anistia pela paz foi completamente desmantelado por Randolph, que apontou para o perigo de se normalizar crimes políticos com o verniz da impunidade. Ele fez questão de lembrar que em outros momentos da história do Brasil, como na ditadura militar, a anistia serviu para silenciar vítimas e acobertar torturadores. Não cometeremos o mesmo erro. Anistia sem justiça é a certidão de nascimento da próxima tentativa de golpe, afirmou o senador com intensidade. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro mostrava visível desconforto, ajustando a gravata e trocando olhares com sua equipe, sem conseguir elaborar uma resposta à altura. Randolph então citou o nome de líderes que incitaram os ataques, reforçando que não se tratava de simples manifestantes, mas sim de operadores conscientes de uma tentativa de subversão. Ao final do bloco, ficou nítido para o público que a tentativa de normalizar os eventos do 8 de janeiro havia sido esmagada por uma avalanche de argumentos, dados históricos e indignação legítima. O massacre da proposta de anistia foi tão contundente que nos minutos seguintes a hashtag #SemAnistiaJá ocupava o topo dos assuntos mais comentados da noite. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. O ápice da noite veio quando Randolph, com os olhos inflamados de indignação, apontou diretamente para a câmera e fez um apelo ao povo brasileiro. O que está em jogo aqui não é um debate partidário, é a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Se permitirmos que uma anistia passe para quem tentou derrubar a República, estaremos assinando nossa rendição diante da barbárie. A força das palavras fez até mesmo alguns dos presentes se mexerem inquietos nas cadeiras. O senador então foi além e revelou bastidores até então desconhecidos, citando trechos de relatórios sigilosos que indicam planejamento logístico, financiamento organizado e participação de agentes públicos nos atos de 8 de janeiro. Não foi um protesto espontâneo, foi um ensaio para o caos, financiado por quem hoje se esconde atrás de discursos sobre liberdade e patriotismo, cravou. Flávio Bolsonaro, visivelmente irritado, balbuciava argumentos desconexos, enquanto era ofuscado pela retórica e pela clareza de Randolph. O impacto foi imediato, até mesmo parte do público mais conservador, presente no auditório, pareceu titubear diante das revelações. O debate havia ultrapassado o campo ideológico e agora tocava no nervo exposto da verdade nacional. Randolph então conectou os eventos de janeiro a um histórico perigoso que o Brasil carrega desde sua redemocratização: a cultura da impunidade política. Sempre que os poderosos erram, aparece uma nova desculpa para livrá-los das consequências. Foi assim na ditadura, foi assim no mensalão, foi assim no petrolão. E agora querem repetir o mesmo roteiro com uma tentativa de golpe? Chega! Bradou batendo na bancada. O senador evocou nomes de vítimas reais da violência política, relembrou ameaças sofridas por ministros do STF e ataques a jornalistas que cobriam os eventos daquele domingo caótico. O debate já não era mais só sobre política, era sobre memória, justiça e responsabilidade. Randolph fez questão de repetir com clareza: se não houver punição exemplar, o Brasil estará sinalizando para o mundo que é possível atentar contra a democracia e sair ileso. O silêncio de Flávio naquele momento foi ensurdecedor. Sem argumentos, o senador aliado do ex-presidente apenas observava, enquanto Randolph encerrava sua fala com uma frase cortante: quem defende anistia para golpistas não está em paz com a democracia, está conspirando contra ela. E foi assim, com essa acusação pesada, que o clima do estúdio se tornou quase insustentável, enquanto milhões de brasileiros diante da TV digeriam cada palavra como um alerta sobre os perigos de esquecer o que nunca deveria ser perdoado. A contundência do embate entre Randolph Rodrigues e Flávio Bolsonaro não foi apenas um momento tenso da televisão brasileira, foi uma virada simbólica em um dos debates mais perigosos e sensíveis da nossa história recente: a tentativa de institucionalizar a anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O confronto escancarou o real objetivo por trás da proposta, que vinha sendo tratada com eufemismos como pacificação, reconciliação e perdão político. Mas Randolph, ao desmascarar o discurso, revelou que o que estava em curso era um projeto de blindagem legal para criminosos que atentaram diretamente contra o coração da República. O senador foi cirúrgico ao lembrar que a tentativa de invadir e destruir os 3 poderes não foi uma manifestação qualquer. Eles queriam instaurar o caos, derrubar as instituições e colocar o Brasil sob comando de uma minoria autoritária. Isso tem nome, é golpe. E golpe não se perdoa, se pune, declarou com ênfase. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tentava se esquivar das acusações, mas não conseguiu esconder o incômodo quando o nome de seus aliados mais próximos, inclusive ex-assessores, foi citado como suspeito de financiar ônibus, hospedagens e alimentação para os vândalos que participaram dos ataques. E a repercussão da noite foi avassaladora. Logo após o debate, redes sociais explodiram em manifestações. A hashtag #SemaNistiaJá alcançou milhões de menções em questão de minutos. Jornalistas políticos de diversos espectros ideológicos reconheceram que Randolph havia feito história naquele momento.
não por vencer uma disputa de retórica, mas por colocar em palavras aquilo que boa parte da sociedade estava sentindo, mas não sabia como expressar: a sensação de que a justiça estava prestes a ser traída novamente. E mais do que isso, ele alertou o Brasil inteiro para o risco institucional que a anistia representa. O senador denunciou ao vivo que parlamentares estariam articulando nos bastidores uma votação relâmpago para aprovar o perdão antes mesmo do fim das investigações. Citou ainda pressões sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e promotores do Ministério Público para que suavizassem denúncias em troca de acordos políticos. É isso que querem esconder. Uma operação para enterrar provas, calar testemunhas e libertar os mentores da destruição de Brasília. E nós não vamos permitir, declarou com a voz embargada. O público em casa assistia em choque à gravidade das acusações, enquanto Flávio Bolsonaro, pela primeira vez no programa, permaneceu completamente calado. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.